Vamos para a frase do dia, mais uma frase de Nossa Senhora. Nesse mês mariano, de forma especial, a gente está seguido no caminho aí com essa caixinha de Maria para você. E a frase hoje é de São Maximiliano Maria Kolbe. Toda a graça de Deus chega até nós através da intercessão de Maria Santíssima. Toda a graça de Deus chega até nós através da intercessão de Maria Santíssima. Por isso ela é a Mãe das Graças, né? Nossa Senhora das Graças. A gente vê aqueles raios ali, ela intercede e envia também sobre nós essas bênçãos do céu. André, vamos cantar? Vamos cantar, vamos preparar o nosso coração para a palavra que será pregada, pedindo ao Espírito Santo que agora venha nos ajudar, venha nos assistir neste momento, por intercessão de Nossa Senhora. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Mais uma vez, clama. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Canta mais uma vez, Espírito, Espírito Santo repousa. Espírito vem sobre nós, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Traz unção a nós, Espírito, traz unção a nós, Espírito Santo repousa, vem curar nossos corações, Espírito Santo repousa sobre nós. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Esse livro é maravilhoso, do Eclesiástico, do Sirácida. Quantos conselhos espetaculares a palavra de Deus traz para nós. Então, até aproveito ali o que o Tiago dizendo a respeito deste livro e da Bíblia. Eu sei que muitos irmãos evangélicos nos acompanham todas as manhãs. Indico a você adquirir essa Bíblia católica, não é? Porque os livros evangélicos, as Bíblias evangélicas, elas são desprovidas do livro do Eclesiástico. Não tem o livro do Eclesiástico, o livro do Sirácida. E olha, é um bem, gente, sem medida. Você quer aprender a educar seus filhos? É esse livro. Você quer aprender como lidar com um casamento que está por um fio, com um marido infiel, com uma esposa que está vacilando pelas vias do adultério? Você quer saber o que fazer com o seu dinheiro, como administrar bem as suas finanças? Você quer aprender em quem confiar? Meus amigos, livro antigo, inspirado por Deus, palavra de Deus. Foi ali que eu aprendi a viver. O Senhor ensinou-me e modelou minha conduta através deste livro. Ele é preciosíssimo. Não tem um versículo que você diga assim, esse aqui não me ajuda, esse aqui não me ensina, esse aqui não está alheio à minha vida, não tem. É
como se você sentasse diante de um sábio e recebesse conselhos, né? Esse livro é assim é essa impressão que eu tenho. Exatamente, é como se você se assentasse diante de um sábio para receber conselhos. É um diretor espiritual que você carrega com você. Tá? Então, fica aqui uma indicação preciosa para você que a gente quer bem, para você que é nosso irmão, para você que está conosco todas as manhãs. A palavra de Deus para nós, aqui no Sorrindo para a Vida hoje, está no livro do Eclesiástico, capítulo 32, versículos do 18 ao 28. E a palavra diz assim: quem teme o Senhor, acolhe a instrução. Quem madrugar para Deus, encontrará a bênção. Repito, quem teme o Senhor, acolhe a instrução, o bom conselho, o ensinamento, a correção. Quem madrugar para Deus, quem madrugar para o Senhor, quem madrugar para Ele, encontrará a bênção. Quem procura a lei, aquele lei com letra maiúscula é palavra de Deus, quem procura a lei, dela será repleto. Quem, porém, age insidiosamente, nela tropeçará. Os que temem o Senhor encontrarão um juízo justo e acenderão suas boas obras como um luzeiro. Um pecador evita a correção e encontra justificativa segundo o seu capricho. Uma pessoa de bom senso não despreza a inteligência. O estrangeiro e o soberbo não têm nenhum temor. Filho, nada faças sem reflexão, e não virás a arrepender-te depois. Não andes pelo caminho da ruína e não tropeçarás 2 vezes nas pedras. Não te metas por um caminho inexplorado e não darás à tua alma ocasião de queda. Guarda-te de teus próprios filhos e toma cuidado com os teus servos. Em tudo o que fazes, confia em ti mesmo, pois também isto é observar os mandamentos. Quem acredita na lei, atende aos mandamentos. Escute agora, com muita atenção. Quem confia no Senhor não sofrerá dano algum. Repita. Quem confia no Senhor não sofrerá dano algum. Pense agora naquilo que você está passando, nas situações delicadas que você está enfrentando, nas tribulações que se abateram sobre você, naquela adversidade pesada, que até você pensa e até tem dito assim: se pelo menos isso se resolvesse na minha vida, só isso eu já estaria satisfeito. Pense nesta adversidade. Pense agora nas muitas contrariedades que você tem que atravessar, naquelas situações que você não entende e que estão acontecendo com você. Pensou? Agora escute o que eu vou lhe dizer. Quem confia no Senhor não sofrerá dano algum. Talvez você esteja até pensando assim, dizendo isso: eu estou sofrendo muito. Eu não duvido. E não te desminto de jeito nenhum, porque quem sabe é você. É você quem está vivendo. É você quem está sofrendo. Mas uma coisa eu quero lhe dizer com certeza absoluta. Com mais do que certeza, com fé. Porque certeza é sobre o que já foi. Fé é sobre o que virá. Quando aquilo que você acreditava acontece, vira certeza. Mas até que aconteça, é confiança, é fé o que você tem. A gente não tem certeza sobre o que ainda não aconteceu.
Se não aconteceu, aquela segurança que a gente tem de que vai acontecer tem um outro nome, é fé. E depois que aquilo que você teve fé que se daria aconteceu, agora é certeza. Quem confia no Senhor não sofrerá dano algum. Esses sofrimentos não são para a sua destruição. Esses sofrimentos não são para a sua derrota. E esses sofrimentos não vão causar dano a você. Porque o Senhor, nosso Deus, já está tirando um grande bem daquilo que você está vivendo. E essa situação nas mãos de Deus vai cooperar para a sua vitória. Vai cooperar para o seu bem. Vai cooperar para a sua salvação. E veja, para o seu bem, porque tudo, sem exceção, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Concorre para o bem daqueles que confiam no Senhor. Por isso essa palavra começa dizendo: quem teme o Senhor acolhe a instrução. E temer o Senhor não é se apavorar diante de Deus. Não é pela força de Deus ter medo do inferno. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Não é ter medo do castigo de Deus. Temer o Senhor é ter por Deus um amor tão profundo e um respeito tão grande que aí sim você tem medo de quebrar esse respeito, de ferir esse amor. Então não é medo do que Deus vai fazer contra você. É medo de, na sua maneira de agir, ofender a Deus. Ofender a quem te ama tanto, a quem é tão bom com você. E ofendendo a Deus, sair da graça dele, sair da luz de Deus. Porque a luz de Deus é salvação para a nossa vida. A luz de Deus é poder do Senhor na nossa vida. Porque o Senhor está sempre nos salvando. Sempre. A salvação de Deus foi derramada sobre nós. Só que nós podemos ou não tomar posse dela. A salvação de Deus foi derramada sobre nós ao ponto de nós perdermos de vista a infinitude desta salvação. Como uma pessoa que, quando está naufragada no meio do mar, não vê terra em canto algum, porque ela está perdida ali no meio do mar. A salvação de Deus é assim, você está nela ao ponto de não ver o fim dela. Márcio, mas se é desse jeito inesgotável e infinita, por que a gente não experimenta? Porque às vezes nós estamos boiando na misericórdia de Deus, igual a gente fica boiando numa conversa. A gente usa essa expressão, né? Fiquei boiando nesse assunto, fiquei boiando nessa conversa, ou seja, você está ali, mas não está, você está na superficialidade. E às vezes nós estamos na salvação de Deus boiando igual uma garrafa com uma rolha enfiada na ponta, cercado por essa salvação por todos os lados, mas a salvação não vai dentro, a salvação não entra, aquela garrafa fica seca, porque tem uma rolha impedindo a salvação de entrar. E como é que se chama essa rolha espiritual? Falta de fé, falta de confiança. Mas quem confia no Senhor experimentará a salvação do Senhor. Quem teme o Senhor acolhe o que Deus lhe diz, acolhe o que o Espírito Santo lhe mostra. Porque o Espírito Santo mostra para a gente o que fazer. Há um tempo atrás, a gente pode contar porque é impossível identificar a pessoa, mas uma moça, jovem mãe solteira, ela veio me visitar e pedir oração. Naquela época eu conseguia atender oração, atualmente eu não tenho conseguido atender orações em particular, né? Então, às vezes muitas pessoas me procuram pedindo para eu rezar em particular. Eu aviso que
dá para a gente atender assim por meio desse corpo maravilhoso que é a Canção Nova. E outras pessoas nesse momento atenderão, porque hoje eu não tenho conseguido. Mas naquela altura eu consegui. E essa moça, ela me contou a história dela. E ela disse, eu namorava sério, meu namoro estava indo muito bem, mas eu tive um desentendimento com meu namorado e a gente se afastou. E por revolta, e por desaforo, me envolvi com um rapaz uns 10 anos mais novo do que eu e engravidei deste garoto. Ele era um garoto. Não tinha como aquele relacionamento ser cogitado. Então, por isso, do relacionamento fiquei apenas com o filho. Mas, passada a raiva, meu namorado veio me procurar e me encontrou ali grávida. E não deu mais para continuar diante do acontecido. O tempo foi passando, eu encontrei uma pessoa que quer ficar comigo, mas não quer compromisso comigo. Até aceita morar junto, mas não tem nenhuma promessa de compromisso comigo, que seja bom enquanto dure, não é? O dia que não tiver mais interesse já me avisou que é cada um para o seu canto, não quer compromisso materialmente comigo, de sustento, nada, cada um com a sua vida. Então, até ele prefere que a gente more separado. Então, fácil uma vida assim, né? E vazia também. E ela veio para me perguntar o que é que eu achava. Porque ele queria continuar com ela, mas queria continuar nesses moldes. Ela é uma mulher boa, uma pessoa que tem afeição a Deus, não é? E ela queria de mim uma palavra. Gente, é interessante que o Espírito Santo faz com a gente, porque a resposta é clara, né? Mas não foi a resposta clara que o Espírito Santo me deu, não. O que o Espírito Santo me deu? Uma pergunta para ela. A pergunta foi, por que você vem me perguntar sobre algo que você já decidiu? Quando eu fiz essa pergunta, ela desabou a chorar. Porque tudo veio como uma partilha, como uma busca de orientação, mas na verdade, ela já tinha decidido que ela iria morar com esta pessoa e só queria alguém que apoiasse essa decisão errada, para ela ter uma consciência mais tranquila diante do que ela ia fazer, sabendo que Deus pedia para ela algo diferente. Então veja, no fundo do coração, ela não precisava que eu dissesse, porque ela já sabia o que deveria ser feito. Ela sabia, mas no seu coração ela já tinha tomado uma decisão diferente. Quem teme o Senhor, acolhe o que o Espírito Santo fala no seu coração. Acolhe o que a palavra de Deus nos ensina como caminho de vida. E às vezes é preciso abrir mão das próprias escolhas. Sabe aquelas escolhas precipitadas, aquelas que a gente toma no supetão, aquelas que a gente decide com superficialidade, aquelas que a gente levianamente acredita que é uma boa escolha, mas na verdade a gente nem discerniu. Nós temos que abrir mão dessas escolhas para ir com Deus na escolha que Ele fez para nós, no seu plano de amor para a nossa vida. E só nós podemos fazer isso. Ninguém pode fazer no nosso lugar. Quem teme o Senhor acolhe a instrução. E quem madruga para Ele encontrará a bênção. O que significa esse quem madrugar para Ele encontrará a bênção? Quem se apressa em obedecer. Porque a demora em fazer o que Deus nos pede também é desobediência. A demora em fazer o que Deus nos pede permite que a graça de Deus passe pela nossa vida e nós a percamos. Mas a gente pode perder a graça de Deus? Pode, porque a vida é feita de oportunidades. E há momentos que nos escapam quando nós não estamos em comunhão com Deus, quando nós não estamos atentos, quando nós não obedecemos.
Quanto pai, quanta mãe arrependido, porque Deus falou, ele ouviu, mas não fez o que devia ter feito. Quanto casamento ficou comprometido, deu errado, ou está dando errado, porque não era nem para ter acontecido. Mas quando Deus falava por meio da boca de tantos que nos amavam, a gente não deu ouvidos. Quando o Senhor nos dizia que era para esperar, a gente não deu ouvidos. Quanta gente perdeu a pessoa com quem daria certo, porque ocupou o lugar desta pessoa com a pessoa errada. Que veja uma pessoa digna, decente, que quer um relacionamento sério, dificilmente vai querer se envolver com uma pessoa que já está envolvida com alguém. Às vezes você está pedindo uma pessoa séria na sua vida, mas por causa da sua insegurança, você está presa a uma pessoa que não te leva a sério. E a sua indisponibilidade, porque não consegue acreditar que alguém vai aparecer, que vai dar certo, e confiar que Deus está conduzindo a sua vida, ocupa o lugar da pessoa certa e a graça passa. Quem madrugar para Deus encontrará a bênção. E ali embaixo a palavra até diz um contraponto, né? Um pecador evita a correção e encontra justificativa segundo o seu capricho. Uma pessoa de bom senso não despreza a inteligência. Um pecador foge de quem o corrige. Tem pessoas que fogem da gente quando elas estão erradas. Às vezes você perde um amigo, porque ele está vivendo algo que ele não quer que seja reprovado. E às vezes a sua simples presença na vida daquela pessoa é uma reprovação para o que ela está vivendo. Então ela se afasta de você, para evitar a correção. E quem não quer obedecer a Deus, ou quem não quer ter uma vida correta, está sempre se justificando, arrumando desculpa para os seus caprichos, sempre se justifica, não é? Sempre está buscando uma desculpa para poder continuar fazendo aquilo que faz. Não, meus irmãos, o que nós precisamos é em tudo buscar a vontade de Deus e não ficar se escondendo atrás de desculpas. Não ficar procurando, inclusive, causas espirituais aonde não existe. Ou querendo dar o título de vontade de Deus para aquilo que não é vontade de Deus, para continuar no que é errado. Quem tem bom senso não despreza a inteligência. Quem tem Deus guiando a sua vida é uma pessoa que tem bom senso, que tem juízo. Eu falava aí a respeito do aprofundamento sobre os dons carismáticos. Tem um dom carismático que se chama discernimento dos espíritos. O primeiro passo do discernimento dos espíritos é o bom senso. Quem é o bom senso? É o discernimento natural que Deus nos deu. O bom senso é dom de Deus? Sim. Mas quando o bom senso é batizado no Espírito Santo, ele é elevado a uma categoria de dom espiritual. Aí ele se torna infalível. Porque existe uma inspiração de Deus que nos guia infalivelmente ao acerto quando nós a escutamos, quando nós damos ouvidos a ela. Então, se você me permite, te conto uma outra experiência que eu vivenciei há mais de 20 anos atrás. Fui pregar num lugar aí e uma mulher veio conversar comigo, uma situação até parecida. A condição é parecida, né? Mas as intenções e os rumos eram completamente diferentes. E essa mulher veio dizer para mim assim: Márcio, eu vim pedir para você rezar para eu ter força de esperar o cumprimento da promessa de Deus na minha vida, porque o Senhor me prometeu e o Senhor cumprirá a sua promessa, e já tem 6 anos que eu espero pela promessa de Deus, e a promessa há de se cumprir, e eu vou esperar, e a promessa de Deus. Eu fui ficando incomodado com aquilo. Eu falei: mas que raio que Deus prometeu a você?
Ela, não, Deus me prometeu que eu vou me casar com fulano de tal. Eu falei, tem quanto tempo que você espera? Ela falou, 6 anos. E ela já era uma pessoa madura. Madura, eu digo, já ali perto dos seus 50 anos. Aí eu perguntei a ela, há 6 anos você espera pelo fulano de tal? Sim. E ele? Não, tem namorada, está comprometido. Falei, e o fulano de tal sabe dos seus sentimentos? Sabe, eu já falei para ele. Eu falei, e o que o fulano de tal? E ele respondeu, disse que não quer nada comigo, disse que não gosta de mim desse jeito, disse que eu siga a minha vida porque não há possibilidade da gente se casar. Eu falei, você me procurou porque eu queria também uma palavra sua a esse respeito. Queria que você rezasse por mim para eu continuar perseverando. Queria uma palavra sua a esse respeito. Você tem uma palavra para mim, Márcio? Eu falei, tenho. Ela, e qual é? Eu falei, acredite no fulano de tal. Acredite no cara, quando ele te diz que ele não te quer. Quando ele te diz que ele não vai casar com você. Porque ele não vai casar com você, eu falei para ela. Falei, não é assim que funciona, você marca um X na pessoa e diz, é esse e agora Deus tem que me dar, e é a promessa de Deus para a minha vida. Ela falou, então Deus me enganou. Eu falei, não, a sua fantasia te enganou. A quem mais Deus disse que ele ia te dar uma pessoa a contragosto da pessoa? Eu falei, você acha justo? Se você tivesse sido prometida por Deus a uma outra pessoa que você não ama, que você não quer? Ela ficou pensando, eu falei, se você não aceitaria que Deus prometesse você a alguém que você não quer nem ver, por que você acha que Deus prometeria uma pessoa a você, sendo que essa pessoa não gosta de você? E ela fechou a cara para mim, ficou muito revoltada e disse, mas eu continuarei esperando na promessa de Deus. Eu falei, então, não diga na promessa de Deus, diga que você continuará esperando. E isso é a liberdade que você tem. Mas lá na frente, não diga que Deus te traiu. Porque se você tinha dúvidas, então hoje, em nome do Senhor, eu lhe digo que o seu discernimento é equivocado. Porque, gente, o Senhor, Ele fala conosco com o nosso coração, mas Ele fala conosco também na nossa inteligência. E deu uma cabeça para a gente pensar. Deu uma mente para a gente usar. Por isso que lá no versículo 24 diz assim, filho, filha, nada faça sem reflexão. Porque se você agir sem pensar, você virá se arrepender depois. Não haja sem pensar e não virás a arrepender-te depois. Nada faça sem reflexão e não virás a arrepender-te depois. Pensa no que você está fazendo, mas reflita à luz do Espírito Santo. Carisma maravilhoso esse dom, chamado dom do discernimento dos Espíritos. Olha, é uma experiência de graça quando nós aprendemos a discernir as situações da nossa vida. Por isso que eu digo e insisto que vale a pena a gente aprofundar nos dons de Deus. Qual é a preciosidade desse dom do discernimento dos Espíritos? Você poderia perguntar. Ele é um dom que nos ajuda nas decisões da nossa vida. Padece de indecisão a quem falta discernimento. Mas quando uma pessoa tem discernimento, ela tem segurança para escolher. E olha, Deus vai livrando esta pessoa de muitas más escolhas que poderia comprometer a felicidade e até a salvação dela. Mas o filézinho, o filé do dom do discernimento dos Espíritos, é que ele nos ajuda a escolher entre duas coisas boas, aquela que é a melhor. Porque você escolher entre algo que presta e algo que não presta é fácil. Quero ver você escolher entre duas coisas boas, aquela que é a melhor para a sua vida. Com tantas pessoas para a gente se envolver, namorar e casar, por que esta uma e não aquela outra?
Quando a gente não tem opção, fica fácil. Mas se você tem opções, quando você tem duas pessoas boas gostando de você, ou quando você gosta de duas pessoas boas e não sabe em quem investir, o risco de investir na pessoa errada. Às vezes você acabou de começar um relacionamento novo, mas a pessoa do seu antigo relacionamento bate na sua porta e diz: não vai adiante com esse namoro não, vamos retomar nosso relacionamento. E aí? Vai para frente ou vem para trás? Você abre mão de uma experiência que você já conhece, com as suas fraquezas, com seus defeitos e até com as mágoas que você já teve que enfrentar, dando uma chance para uma nova oportunidade, mas pelo menos você já sabe aonde você está se enfiando? Ou você começa uma nova história, livre, limpinha, promissora, mas com alguém que você ainda não conhece, também correndo todos os riscos. É fácil decidir? Quando a gente está de fora mas quando a gente está na situação não é fácil. Se nós fôssemos muitos, se eu tivesse várias personalidades, se eu pudesse me desdobrar, se eu pudesse me clonar, eu poderia escolher várias profissões. Eu olho para mim e eu vejo que eu tenho aptidão para várias profissões. E olha, como eu gostaria de ser muitos para eu poder atuar em várias frentes. Mas eu sou um só, então eu tenho que escolher. E escolhi com gosto e não me arrependo da minha escolha. Eu escolhi aceitar o convite de Nosso Senhor para eu ser missionário na Canção Nova. Mas, gente, quando você não tem convicção, a sua escolha se torna uma angústia na sua vida. Você fica atormentado se você fez a escolha certa ou não, se você escolheu a pessoa certa ou não, se você escolheu a pessoa certa ou não, se você está morando no lugar certo ou não, se você deve continuar onde você está ou se você deve mudar para um outro lugar. O dom do discernimento dos Espíritos, que é um carisma maravilhoso, que começa com o bom senso e ungido pelo Espírito Santo, se torna a voz de Deus na nossa vida. Ele nos leva a uma infalibilidade nessas escolhas, porque quando a gente decide com Deus, o Espírito Santo nos leva a acertar. Então, filho, nada faça sem reflexão, para não vir a se arrepender depois. Não andes pelo caminho ruim, porque o caminho ruim é o caminho da ruína. Todo caminho ruim que você pegar, olha o nome dele, ruim. Por que ele se chama ruim? Porque ele arruína. O caminho ruim está levando você para a ruína. Quando você vai para um território inimigo, você parte de um ponto em que não é o território inimigo. Até chegar no território inimigo, você vai passar por muitas paragens amigas, mas você está caminhando para o território inimigo. Cada vez mais você está perto do perigo. Quando nós pegamos um caminho ruim, no começo ele parece bom, porque o seu ponto de partida é bom. Às vezes você partiu até de Deus. No momento que você tinha um relacionamento com Deus, mas resolveu esfriar, mas resolveu se rebelar, porque se chateou porque Deus não atendeu você, ou porque alguém te disse alguma coisa que feriu a sua fé. O seu ponto de partida não está ruim, mas à medida que você escolhe um caminho ruim, você vai se arruinando. Não andes pelo caminho da ruína e não tropeçarás duas vezes nas pedras. Por quê? Porque no caminho bom, às vezes a gente tropeça. Mas quando você está caminhando na luz de Deus, você vê onde tropeçou, você se levanta, você aprende e você não tropeça mais. Não te metas por um caminho inexplorado e não darás à tua alma ocasião de queda. Vou aqui trocar uma palavrinha a título de instrução. Não te metas por um caminho oculto e não darás à tua alma ocasião de queda. Quem é cristão, gente, não pode se embrenhar pelas trilhas do ocultismo. E a gente está no meio de um tempo, de uma sociedade que brinca com coisas